Queridos irmãos e irmãs, uma santa e feliz Páscoa. Estamos celebrando o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, dia no qual nosso Senhor Jesus Cristo, rompendo as barreiras da morte, ressuscitou para nossa alegria e justificação. Gostaria de meditar com vocês sobre a ressurreição como mistério de liberdade. E para isso, preciso falar do estado do homem antes da ressurreição de Cristo. Do momento em que o homem se afastou de Deus, se converteu em um ser oprimido e subjugado. Caído de Deus, afastado dele, o homem se torna caído e afastado de si mesmo. Dito de outro modo, o homem sem Deus é um miserável escravo. Escravo de quem ou de quê? Escravo do pecado, do demônio e da morte. Escravo do pecado. Diz o Evangelho de São João, nosso Senhor, quem comete pecado é escravo do pecado. E São Paulo aos Romanos, fostes servos do pecado. E também, pusestes vossos membros ao serviço da impureza, quando eras escravos do pecado. Qualquer gênero de escravidão tem como característica essencial a perda do senhorio, do domínio de si, a renúncia à capacidade de decidir sobre seus próprios atos e de agir e realizar ações não mais em proveito próprio, mas em proveito daquele que se constitui seu senhor. A escravidão que o pecado impõe sobre o pecador vencido é uma escravidão verdadeira, não aparente, nem metafórica, nem retórica. Quando Jesus fala daqueles que se fazem escravos do pecado, não usa uma metáfora para dar força às suas palavras, mas está dizendo uma grande verdade. Uma verdade que nós nem sempre colocamos diante de nossos olhos. Todo pecado inclui uma derrota, uma rendição, um fracasso. Por isso, todo pecado requer um vencedor, um triunfador, um novo Senhor e um novo amo. Seja quando o pecado triunfa através das paixões que agitam turbulentamente o nosso coração, seja quando se faz como uma segunda natureza em nossa vontade, pelos vícios largamente consentidos. O pecado se faz senhor porque impõe seus critérios, seu modo de pensar, seu modo de julgar, porque tem a última palavra em nossas decisões, porque nos faz abúlicos, isto é, sem vontade, sem gosto, diante do bem, diante da verdade, diante da beleza espiritual, porque nos deixa sempre a meio caminho, derrotados e cansados, ainda antes de ter começado a via da santidade. O pecado é tirano, porque sua presença nos degrada. Pode-se dizer, sem mentir nem exagerar, que o homem que peca é menos homem, que a mulher que peca é menos mulher. O pecado envelhece e decompõe o homem, porque não há pecado que não vá contra a razão, contra a verdade, contra o bem do homem. Não há pecado no qual não estejamos servindo a interesses que não são os nossos. Então, para dar volta a essa situação, para vencer esta escravidão, nosso Senhor ressuscitou e sua ressurreição é um mistério de liberdade. As mulheres, ao chegar ao sepulcro, não encontraram a Cristo, mas somente uns anjos que lhe disseram: não está aqui, ressuscitou como havia dito. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a vitória esmagadora, deslumbrante, fulgurante sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte definitiva. Por isso, na noite de Páscoa, a igreja canta: ó morte, eu serei a tua morte. Palavras proféticas do Antigo Testamento que se aplicam de modo pleno a nosso Senhor. A morte de Cristo não é uma morte como qualquer outra. É uma morte redentora, quer dizer, uma morte que tem o poder de converter em vida tudo quanto toca. Poder de redimir,
de comprar, de resgatar, de gerar vida, de libertar. Cristo destruiu a morte. O reinado da morte já não é eterno para quem se une a Cristo. Disse Cristo a Marta, pouco antes de desatar a Lázaro do laço da morte: aquele que crê em mim não morrerá para sempre. Cristo destruiu o poder de Satanás, como diz São Paulo aos Colossenses, despojando aos principados e às potestades, exibiu-os publicamente, triunfando deles na cruz. E o mesmo Senhor, antes de entrar em sua paixão, disse a seus discípulos: agora o príncipe deste mundo será jogado fora. Nosso Senhor destruiu aquele que tinha o império da morte, quer dizer, o diabo. Trema o inferno, dizia de forma muito bonita São Jerônimo, que hoje vê derrotado seu poder. A morte de Cristo, continua dizendo São Jerônimo, que faz os demônios exclamarem: ó cruz, que assim exterminaste com nossas esperanças e tanto dano nos causaste. No madeiro alcançamos todas as nossas riquezas e em um madeiro agora perdemos. Cristo destruiu o senhorio do pecado porque ele tem poder para apagar de nossas almas o pecado que as corrompe e nos faz voltar assim à vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, tendo enviado seu Filho em semelhança da carne de pecado e como vítima pelo pecado, condenou ao pecado na carne, diz São Paulo. Deste modo, só Jesus pode verdadeiramente nos fazer livres. Como ele mesmo disse aos judeus: se o Filho vos der liberdade, sereis verdadeiramente livres. Ai dos que, interpretando mal o profundo desejo de liberdade de nossos corações, prisioneiros do pecado e da corrupção, não a buscam em Cristo. Jamais a encontrarão. Procura em vão. Não há liberdade fora de Cristo, não há liberdade fora da graça. A liberdade é um dom divino. O que significa isso? Que só Deus pode dá-la e que só se perde absolutamente quando a usamos contra Deus ou à margem da lei divina. Todos os que prometem uma liberdade que não está fundada na graça, na morte e ressurreição de nosso Senhor, enganam-se a si mesmos. Enganaram ao homem e o tornaram mais escravo do que antes, mais miserável do que antes, mais servil do que antes, mais oprimido do que antes. Prisioneiro do engano, prisioneiro de suas paixões, prisioneiro de seus vícios, prisioneiro de seus medos, prisioneiro de suas dúvidas, prisioneiro de suas incertezas e de suas desesperanças. Com tanta promessa de liberdade, a quem Freud pôde libertar? A quem Marx pôde libertar? Não há liberdade sem Cristo, porque a única e verdadeira escravidão é espiritual, a que encandeia inteligências e corações, e por onde não há verdadeira liberdade senão a espiritual, a dos corações e das inteligências, destruindo assim os laços do engano com a luz da verdade, as ataduras do pecado com a graça, as cadeias da morte com a ressurreição. Meus irmãos, devemos levar uma vida de ressuscitados. O mistério da ressurreição de Cristo impõe em nós uma mudança de vida e de mentalidade. Impõe-nos de não ser mais homens velhos ou segundo a mentalidade do mundo e começar a sermos homens novos. No dizer de São Paulo, homens celestiais, outros Cristos. Aspirai às coisas do alto, como no convite do prefácio da missa. Corações ao alto. Dizia São Paulo aos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Na Páscoa não tem festa sem ressurreição e não tem ressurreição sem ter morte. Para ressuscitar, devemos perder uma vida e tomar uma outra.
Morrer para o homem e a mulher velhos e sermos homem e mulher novos. O novo homem é o homem interior, poderosamente fortalecido pela ação do Espírito. O homem novo se identifica com o homem espiritual. O homem novo é o homem configurado com o sumo e eterno homem novo, que é Jesus Cristo, que quer que assimilemos a sua doutrina, imitemos os seus exemplos, nos unamos de todo o coração à sua pessoa e frequentemos os seus sacramentos. Por isso, não há celebração, não há festa sem conversão, isto é, sem morte, porque sem morte não há ressurreição. Só se volta a viver depois de que se perdeu a vida. Para ressuscitar, devemos perder uma vida e ganhar outra. Devemos morrer para o pecado. Começamos no batismo, mas não terminou com ele. Devemos continuar na nossa vida, pelo arrependimento constante, pela conversão do coração, pelo abandono dos nossos vícios, pela batalha espiritual contra tudo o que nos afasta de Deus. Se ressuscitastes com Cristo, e nós ressuscitamos com Cristo no batismo, buscai as coisas do alto, onde Cristo reina ao lado de Deus. Pensai as coisas do alto, e não nas coisas deste mundo. Buscai as coisas do alto. As coisas do alto são as coisas celestiais, as realidades espirituais. Deus em primeiro lugar, a graça, a santidade, a oração, a virtude. Buscai, isto é, desejar, ansiar, pedir, não esperar sentados que essas coisas venham, mas correr atrás. Assim como o servo sedento busca as águas correntes, da mesma forma devemos buscar a Deus e as coisas do Espírito. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas deste mundo. Isto é, meus irmãos, coloquemos nossos pensamentos nas coisas do Espírito. Pensemos também segundo as coisas do alto, deixemos que a nossa inteligência pense espiritualmente, de forma cristã, com os critérios do Evangelho, com os valores do Evangelho. Porque pensar as coisas terrenas pode significar também pensar segundo os critérios mundanos, segundo os valores do mundo, que não compreende, nem pode compreender o sentido do sofrimento, o sentido da dor, da morte, da mortificação. Tampouco compreende a alegria espiritual, saudável e alegre com que vivemos. Meu irmão, minha irmã, a você e a sua família, uma santa e feliz Páscoa. Assim seja. Amém.